Olha, e deixei antes de mais nada, apesar de saber que se o dever maior dos cristãos nestes 3 dias que se dá o nome de Tríduo Pascal, que é a Quinta-feira Santa, com a celebração da Ceia do Senhor, que é amanhã a morte do Senhor e que é depois no sábado da Aleluia, a Vigília Pascal, apesar de saber que são de facto os dias mais importantes para nós os cristãos e portanto que não necessito de dar os parabéns a quem quer que seja, mesmo que, como é o caso de alguns que vieram de um bocado mais longe, mas também reconheço que saí de casa e este sair de casa, mesmo que a casa tenha sido ali ao lado ou de facto um pouco mais longe, para falar só de alguns lugares da paróquia de Espinhel, que são os mais distantes neste momento, comparativamente com aquilo que estamos aqui a celebrar neste local. Se ainda pusermos a chuva pelo meio, o mau tempo, estas coisas todas, convenhamos que eu estava um bocadinho expectante e até se calhar um pouquinho pessimista, porque de facto, se isso acontecesse, até se entende. Ainda mais a mais, penso que ali a ligação para a paróquia de Espinhel pela ponte está cortada, não é? Exatamente, tiveram que ir à volta e por aí fora. Bom, vocês tinham tudo para não virem. E quem diz os de lá, diz os de cá, porque com o tempo, com o vento, e com a idade, e com estas épocas propensas e propícias a resfriados e por aí fora. Mas ainda bem que estás aqui. Ainda bem que estás aqui porque hoje eu penso que a Eucaristia merece... Desculpem, isto não é bem assim, a palavra não está bem aplicada, mas é só para me fazer perceber. Merece a nossa adesão, merece a nossa participação, merece a nossa melhor atenção. E se é verdade que isto deve acontecer todas as vezes que nós participamos na Eucaristia, e por isso, faço aqui um parênteses, resta saber como é que eu comungo, resta saber como é que eu me posiciono, resta saber como é que eu me encontro e estou na Eucaristia, como é que eu participo, que atenção é que eu tenho, que esforço é que eu faço para ter atenção, e por aí fora, e por aí fora. Mas, apesar destas coisas todas, eu penso que hoje, por maior razão, porque foi precisamente neste dia que aconteceu a primeira missa. Eu muitas vezes costumo perguntar, eu estou aqui e portanto já não vou fazer essa pergunta, naquela preparação mais intensiva que eu costumo ter com os meninos e as meninas que vão fazer a comunhão, em que eu vou lá dizer um pouquinho o que é comunhão, o que é confessar, o que são os pecados, aquelas coisas assim. Muitas vezes eu coloco e até para os mais velhos, para os cris mais velhos, porque às vezes é este beabá que o pessoal não sabe. O pessoal às vezes sabe tudo, sabe até daquelas orações muito complicadas e muito compridas, como o credo e por aí fora. Mas às vezes é uma casca de banana em que uma pessoa coloca uma questão tão simples quanto esta, por exemplo, algum de vocês sabe em que dia é que quem é que comungou em primeiro lugar? Quem é que comungou em primeiro lugar? E geralmente começam todos a olhar para mim. E de facto é isto. Se eu vos perguntarem, já ficam a saberem. Quem comungou a primeira vez foi os amigos de Jesus que receberam a comunhão que era o pão que Jesus partiu para eles. Foi a primeira vez que eles comungaram. Até porque Jesus depois disse: fazei isto em minha memória. Nunca esqueçam isto que eu faço. Nunca esqueçam isto que eu fiz. Isto que eu fiz é para fazer sempre. E é por isso que a gente vai à missa ao domingo ou ao sábado. É por isso que nós participamos na Eucaristia, para guardar memória daquela ceia. Daquela última ceia, daquela primeira missa. É tudo a mesma coisa. Foi naquela última ceia que aconteceu a primeira missa. Quando Jesus parte o pão e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e comei, isto é o meu sangue. O que é que ele estava a fazer? Estava a fazer exatamente aquilo que daqui a bocadinho eu e alguns ministros da comunhão irão fazer: o corpo de Cristo. É exatamente igual. Exatamente igual. Por isso, hoje faz anos a missa. Não vamos cantar os parabéns. Os parabéns somos nós que somos convidados a dar no nosso dia-a-dia, através de uma atenção, através de um respeito, através
de um posicionamento mais correto e mais cabal e mais autêntico na Eucaristia. Quantas vezes a gente falha por dar cá aquela palha? Volto, desculpem a repetir. E agora há tanto por onde escolher ainda. Agora há tanto ainda por escolher. Em termos de horários, isto quase que é um menu que nós temos. Se não é esta hora é mais a que outra, se não é ao princípio da manhã para depois estar livre para é à tarde, é às 11 e tal, porque ao fim e ao cabo também uma pessoa pode dormir um bocadinho mais. Temos ali a hora das 10 horas que também dá de facto, é uma hora que nem é cedo nem é tarde, é ótima. E depois, ouçam, se a gente quiser mais cedo, vai ali a Seganense e por aí fora. Temos onde escolher. E apesar desta oferta tão vasta ainda, o que é que nós fazemos? Que atenção é que nós damos? Que esforço é que realmente pomos em prática no sentido de nos alimentarmos desta Eucaristia? Portanto, primeira coisa, hoje faz anos a missa. Hoje faz anos a última ceia. Hoje faz anos a primeira missa. Mas para haver missa tem que alguém que a celebre. Para haver missa tem que alguém que ser o presidente. Para acontecer a Eucaristia tem que haver alguém que faça a vez de Jesus. Hoje é o dia dos padres. Por isso é que eu hoje também procuro, não sei se consegui, andar um pouquinho melhor vestido, uma gravata e tudo, porque de facto hoje é o dia do sacerdócio. Quando Jesus diz, fazei isto em minha memória, estava a dizer, eu preciso de vocês para continuarem a fazer aquilo que eu fiz. Assim como eu fiz, fazei vós também. E como eles não chegavam para as encomendas, escolheram outros. E porque esses outros não chegaram para as encomendas, escolheram outros. E é no meio desta tradição, deste elo, desta cadeia, que nós estamos aqui hoje também para dar graças a Deus pelo sacerdócio. Não é pelo Júlio, neste caso em concreto, é pelo padre que se chama Júlio, ou que até se chama Francisco, já agora, para quem não sabe, já que o Papa também é, até tenho muito gosto agora em dizer que também me chamo Francisco Júlio. Igreja e Pinto, já agora fica o nome completo. Mas não é por causa do padre, é por causa da pessoa que é padre, se quiserem. E por isso, hoje também, se estamos aqui, é porque, ao fim e ao cabo, queremos dar graças a Deus pelo facto de Ele continuar a facultar à sua Igreja, homens pecadores, é certo, mas que sem os quais a última ceia, a primeira missa, não aconteceria as seguintes. Por isso estamos hoje aqui também para dar graças a Deus. Por isso. E também já agora, deixar que eu diga isto com a certeza de que não é fácil, porque por mais generosidade que haja, muitas vezes também não deixo de ser aquilo que sou, pecador, limitado, finito, com as minhas fragilidades todas, algumas evidentes, outras, graças a Deus, nem por isso, mas que nem por isso deixo de ser aquilo que sou, com as minhas limitações. Mas, apesar disso, com esta vontade de saber que eu não estou a falar em nome do Júlio, mas em nome do Padre, que é Júlio, também, de facto, deixar que eu faça uma provocação. O Padre é aquilo, uma comunidade, isso não tenho dúvida nenhuma, para mal dos meus pecados e para bem das minhas virtudes. Uma comunidade é muito aquilo que o Padre for. Não tenho dúvidas. Se o Padre é bom, a comunidade é boa. Se o Padre é mau, a comunidade é má. Se o Padre, de facto, cria divisão, a comunidade está dividida e por aí fora. Mas, ouçam, o inverso também é verdadeiro. Se a comunidade é menos boa, o Padre também o é. Se a comunidade, de facto, não ajuda, o Padre também, de facto, se calhar, terá mais dificuldade em ajudar. Por isso, se me permitem, neste dia em que estou a falar para as paróquias que me estão confiadas de São Miguel, aqui em Travassou, Santo Adrião, em Ordes de Ribeira, Nossa Senhora da Assunção, na paróquia de Espinhel, deixar que vos desafie no sentido, de facto, de minimizarem aquilo que de menos bom vou fazendo e que maximizem, supervalorizem, se quiserem, aquilo que de bom, se calhar, também vou tendo às vezes, por forma a que nós possamos dar conta e graças a Deus por este dom que Ele dá à sua Igreja. Porque sem Igreja não há Eucaristia e sem Eucaristia não há Igreja. E sem Igreja, meus amigos, mesmo com aqueles escândalos todos que a gente sabe, se não houver Igreja,
não tem sentido o projeto de Deus. É tudo tão simples quanto isto. Se quiser, é a pescadinha com o rabo, como é que é? Está tudo interligado. Sem igreja não há Eucaristia, sem Eucaristia não há igreja, a igreja é composta por padres, os padres, se não tiverem a ajuda de... Está tudo interligado. E é isto que celebramos hoje tudo. Finalmente, eu vou já terminar, está quase. Finalmente, se é verdade que é o dia da Eucaristia, se é verdade que é o dia dos padres, também não deixa de ser menos verdade que hoje é o dia da norma básica, da norma fundamental dos cristãos, que é precisamente a norma que ele deixou, precisamente nesse dia da última ceia, nesse dia da primeira missa, nessa quinta-feira santa. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Reparem, não chamou lá o tabelião, lá o escrivão, lá o notário, para deixar lá os móveis e imóveis, o dinheiro, não sei mais quantos. A herança que eu vos dou, e por isso escusam de fazer guerra com as partilhas, a herança que eu vos dou é só esta: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aqui é que é complicado, porque amar os outros implica, como nós hoje damos conta através da liturgia da palavra, lavar os pés. E lavar os pés não é como eu agora vou fazer, e eu espero que vocês tenham os pés lavados também. Isso é o menos, apesar de também... Isso é o menos. O difícil, lavar os pés, implica sermos capazes de ser humildes, ser capazes de ir ao encontro do outro, sermos capazes, se quiserem, de sermos mais nós próprios. Que este Deus que é amigo e próximo e colega e companheiro, que este Deus que nos dá o melhor presente que pode dar, que é tornar-se presente e deixar-se comer por cada um de nós, que este Deus nos ajude a procurá-lo, a adorá-lo, a venerá-lo, a honrá-lo, a comungá-lo, a assimilá-lo na nossa vida, através da Eucaristia que Ele dá, onde Ele dá e se dá, por forma a que, alimentando-nos da Sua Palavra e do Seu Pão, nestas Eucaristias, nestas ceias semanais que nós vamos tendo, possamos lavar os pés, isto é, possamos de facto dar um exemplo mais cabal da nossa norma, que é precisamente a norma do amor que Jesus Cristo nos deu, para que, como eu gosto de dizer, quase sempre termino assim, para que todos nós, e depois os outros também, por nosso intermédio, tenham vida e vida com abundância.